Bastidores de filmes que quase acabaram em tragédia. Você já imaginou que por trás de algumas das cenas mais icônicas do cinema existiam verdadeiros caos, acidentes e sustos mortais? Pois é, o glamour de Hollywood às vezes esconde histórias que poderiam ter terminado em tragédia real. E não estamos falando de efeitos especiais. Hoje, no Pop Sem Filtro, você vai conhecer os bastidores de filmes que quase acabaram em desastre, com situações tão perigosas que colocaram em risco a vida de atores, dublês e até equipes inteiras. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e bora para essa viagem intensa pelos bastidores do cinema. O Exorcista de 1973. O filme amaldiçoado. Quando O Exorcista foi lançado, muita gente dizia que o filme era amaldiçoado. E olha, talvez não fosse exagero. Durante as gravações, vários acidentes bizarros aconteceram. O set principal, a casa da família da Hagen, pegou fogo misteriosamente. Tudo foi destruído menos o quarto onde aconteciam as cenas de possessão. Coincidência? Além disso, a atriz Ellen Burstyn sofreu um acidente real durante uma cena. O diretor queria que a queda dela parecesse autêntica demais, e ela acabou machucando seriamente a coluna. O grito de dor que você ouve no filme é 100% real. Para piorar, 9 pessoas ligadas à produção morreram antes, durante ou logo depois das filmagens, incluindo atores, técnicos e parentes de membros da equipe. O clima ficou tão pesado que o diretor chegou a chamar um padre de verdade para abençoar o set. E até hoje, muita gente jura que o filme carrega uma energia estranha. O Corvo de 1994. Uma morte real em cena. Essa é uma das tragédias mais conhecidas de Hollywood. O Corvo era para ser o grande sucesso de Brandon Lee, filho do lendário Bruce Lee. Mas durante as filmagens, ele acabou morrendo em cena. O que era para ser um disparo com uma bala de festim, se transformou em uma arma letal. Uma ponta de projétil ficou presa no cano, e quando o tiro foi disparado, atingiu Brandon de verdade. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Tinha apenas 28 anos. O mais assustador, a cena do disparo era justamente o momento da morte do personagem. Depois do acidente, o filme quase foi cancelado, mas a equipe decidiu terminar o projeto em homenagem a Brandon, usando dublês e efeitos digitais para concluir suas cenas. O resultado foi um clássico cult, mas com um peso trágico por trás das câmeras. Top Gun de 1986. Um acidente mortal nos céus. Top Gun é sinônimo de ação, velocidade e aviões rasgando o céu. Mas o que quase ninguém sabe é que durante as filmagens, um piloto de verdade morreu. O dublê Art Shaw, um piloto experiente contratado para fazer as manobras aéreas, estava gravando uma cena de voo invertido quando o avião entrou em queda livre. Antes de cair no mar, Shaw chegou a avisar pelo rádio: "Tem um problema sério aqui." Ele nunca foi encontrado, nem o corpo, nem a aeronave. A produção ficou devastada, e o filme foi dedicado à memória dele. É um lembrete de que, por trás de toda a adrenalina das telas, às vezes o preço é alto demais. O Senhor dos Anéis. Ferimentos reais na Terra-média. As filmagens de O Senhor dos Anéis foram lendárias, mas também perigosas. Os atores passaram anos filmando cenas intensas na Nova Zelândia, enfrentando frio, quedas, armas e até cavalos descontrolados. O ator Viggo Mortensen, por exemplo, é conhecido por levar o realismo ao extremo. Durante uma cena de batalha, ele chutou um capacete e gritou de dor. O que ninguém sabia é que ele tinha acabado de quebrar 2 dedos do pé. E sim, a cena foi mantida no filme, porque o grito ficou perfeito demais. Em outra ocasião, Viggo quase se afogou gravando uma cena de correnteza, e Orlando Bloom caiu de cavalo e quebrou uma costela. O resultado foi épico, mas o elenco saiu da trilogia com uma verdadeira coleção de ferimentos. Missão Impossível, quando Tom Cruise quase voou longe demais. Todo mundo sabe que o Tom Cruise é o rei dos stunts. Ele dispensa dublês sempre que pode, mas essa teimosia quase custou caro várias vezes. Durante as gravações de Missão Impossível, efeito Fallout, ele tentou pular de um prédio para outro, mas errou o salto e quebrou o tornozelo ao bater na parede. Mesmo assim, ele terminou a cena mancando, antes de pedir atendimento médico. O filme teve que pausar por semanas até ele se recuperar, mas essa nem foi a pior. Em Missão Impossível 7, Cruise literalmente saltou de uma moto de um penhasco de verdade. Foram meses de ensaio e dezenas de saltos. Se algo desse errado, o resultado seria fatal. O cara é praticamente um dublê que resolveu virar a astro de Hollywood. Titanic, filme de 1997.
O set, que virou um caos. Titanic é um dos maiores filmes da história, mas as filmagens foram um verdadeiro inferno. O diretor James Cameron era conhecido por ser extremamente exigente e o elenco passou por frio, exaustão e acidentes reais. Durante as gravações das cenas na água gelada, Kate Winslet quase se afogou ao ficar presa em uma grade submersa. Ela saiu da água tremendo e com hematomas reais. Mas o momento mais bizarro foi quando alguém contaminou a comida da equipe com PCP, uma droga alucinógena. Mais de 80 pessoas passaram mal, vomitando e tendo alucinações. Até hoje, ninguém sabe quem fez isso. James Cameron foi um dos afetados, mas ele, em clima de Cameron, terminou o dia dando ordens direto do hospital. Mad Max, Estrada da Fúria de 2015, um inferno no deserto. Mad Max, Estrada da Fúria é puro caos visual, e os bastidores foram exatamente assim. As filmagens aconteceram no deserto da Namíbia, sob um calor absurdo e com dublês fazendo acrobacias insanas em veículos reais. O diretor George Miller queria tudo o mais real possível. Então, boa parte das explosões e perseguições foram gravadas de verdade. A atriz Charlize Theron e Tom Hardy viviam se desentendendo, o que deixava o clima no set ainda mais tenso. E vários dublês se feriram gravemente. Quedas, queimaduras, fraturas, tudo aconteceu. Mas o resultado foi um dos filmes de ação mais aclamados da história moderna. Literalmente, sangue, suor e gasolina. O Resgate do Soldado Ryan de 1998. Trauma de guerra real. As cenas de guerra de O Resgate do Soldado Ryan são tão realistas que muita gente achou que eram imagens reais de arquivo. O diretor Steven Spielberg criou um ambiente tão intenso que veteranos de guerra que assistiram ao filme tiveram crises de ansiedade e flashbacks. Mas o que pouca gente sabe é que os atores também saíram traumatizados. Antes das gravações, o elenco passou por um treinamento militar de verdade, com dias sem banho, pouca comida e gritos de instrutores. Tom Hanks, inclusive, disse que em certo momento todo mundo queria desistir. E durante a cena da invasão da Normandia, os explosivos e detritos eram tão próximos dos atores que vários se machucaram, incluindo cortes e queimaduras leves. Foi o preço da autenticidade. O Cavaleiro das Trevas de 2008. O caos por trás do Coringa. O Cavaleiro das Trevas é um marco do cinema, mas a produção foi cercada de tragédias. Durante as filmagens, Heath Ledger mergulhou tão fundo no personagem Coringa que começou a sofrer de insônia e crises de ansiedade. Pouco depois das gravações, ele foi encontrado morto por overdose acidental de medicamentos. Mas não foi o único susto. Um técnico de filmagem morreu em um acidente de carro enquanto testava uma sequência com o Batmóvel. O clima pesado nos bastidores era tão forte que muita gente descreve o filme como assombrado, uma obra-prima que cobrou um preço emocional altíssimo. Apocalypse Now de 2079, a produção mais insana da história. E para fechar, com chave de ouro, ou melhor, com caos total, temos Apocalypse Now, o filme de guerra que quase destruiu todos os envolvidos. O diretor Francis Ford Coppola literalmente enlouqueceu durante as filmagens. O set foi montado em meio à selva das Filipinas, e o elenco enfrentou tempestades, malária e escassez de comida. O ator Martin Sheen teve um ataque cardíaco durante as gravações e Coppola filmou parte da cena usando um dublê enquanto Sheen se recuperava. O orçamento explodiu, o cronograma atrasou em meses, e Coppola chegou a dizer que não estava fazendo um filme sobre o Vietnã, estava vivendo um Vietnã. O resultado? Um dos filmes mais intensos e caóticos já feitos, e um marco do cinema. Literalmente, nascido do desespero. Do fogo em O Exorcista ao desespero no set de Apocalypse Now, esses bastidores mostram que fazer cinema pode ser tão perigoso quanto viver o roteiro. Alguns filmes nasceram da dor real de quem estava por trás das câmeras. E talvez seja por isso que parecem tão intensos até hoje. Agora me conta, qual desses bastidores você achou mais bizarro? E você acredita que alguns filmes podem mesmo ser amaldiçoados? Deixa aí nos comentários, se inscreve no Pop Sem Filtro e até o próximo vídeo com mais segredos e loucuras da cultura pop.